Quero propor uma breve reflexão, queridos, aqui sobre o pecado de negar a Bíblia, a partir do argumento daquilo que é mais importante. A Bíblia tem coisas mais importantes, então eu tenho que considerar isso que é principal, que é mais importante, e nesse argumento termino negando a Bíblia. E eu vou citar dois exemplos só para vocês terem uma noção. Eu estava com uma adolescente, pré-adolescente de 12 anos, que aí a gente conversava, estávamos juntos com meus filhos e estávamos ali revisando, repassando conteúdos bíblicos. Então, perguntei sobre os 10 mandamentos, eles disseram, fiz várias outras perguntas e quando eu perguntei sobre personagem bíblico, quais eram as esposas e filhos de Jacó, aí meus filhos disseram, aí essa adolescente disse assim: "E qual a importância de memorizar isso? A gente não deve memorizar, não deve conhecer aquilo que é importante?" E aí eu disse: "Mas por quê? Qual seria o problema?" "É que isso não é importante." E daí eu fui conversar com ela, buscando mostrar, o que significa, na própria palavra de Deus, que nós não devemos acrescentar nem diminuir uma vírgula ou um tio. É assim que a palavra de Deus encerra. O que significa não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se Deus ali revelou algo sobre esses personagens, existe uma mensagem que eu preciso conhecer. Mas eu não vou conhecer se eu não conhecer bem, profundamente, de forma muito rica, a história toda, o conteúdo todo, o contexto todo. Eu não vou conhecer as mensagens, as lições ali, eu não vou conhecer. Então nós fomos caminhar assim, não deu tempo avançar muito, mas eu observei que ela reduziu bastante a partir desse raciocínio o que era importante na Bíblia. Então, para ela, genealogia não é importante, a história de Jacó não é importante, inúmeras passagens não são importantes. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é de uma família que foi criada na presbiteriana, mas daí disse que redescobriu o cristianismo e tinha passado por algumas igrejas e nesse período estava numa igreja que se intitulava Batista, embora a liturgia, as práticas, a doutrina eram bem estranhas. E daí eu conversando com eles sobre. A gente tem uma profunda amizade, eu sou bastante respeitado, mas teve esse tema, que era a questão do fim da vida da vinda de Cristo. A gente chama de escatologia, né? O estudo sobre as últimas coisas. E eu, conversando com eles, numa perspectiva bíblica, fui explicar então os símbolos ali em Apocalipse, aí ela disse: nós temos que nos preocupar com o que mais importa. Usou o mesmo argumento, né? O casal usou o mesmo argumento. São idosos, aposentados, mas bem lúcidos, lúcidos, bem cheio de vigor ainda para a vida, né? Aposentaram cedo, vivem muito bem. E aí eu quis entender o que é que eles estavam considerando com o que é mais importante. E resumindo, no final das contas, mais importante para eles era que Apocalipse não era importante. Um livro inteiro, todos aqueles símbolos, não precisa entender o que é 666. Não, não precisa. Cada um tem a sua opinião sobre o que é 666. Não precisa entender o que o que são aquelas bestas. Não precisa entender. Não é um livro para se estudar. E eu fiquei muito preocupado com esse tipo de compreensão que, pasmem, está mais presente e faz parte de um número muito maior do que o que a gente imagina de membros das igrejas cristãs modernas. Você encontra esse pensamento muito presente
e ver a evidência dele na prática. Porque se não é toda a Escritura que é a palavra de Deus, e eu não considero que toda ela tem o mesmo valor, porque toda ela é a mesma Escritura, e que eu devo aprender a guardar todas as coisas que estão nela, porque Deus a escreveu e é a sua palavra, é a sua revelação, eu não vou viver o que ela ensina. Se eu a nego, eu não vou viver o que ela ensina. E quem é que a escritura, que quer que a escritura seja negada? Satanás, ele é o pai da mentira. E a mentira não autoexiste. A mentira não existe eternamente. A mentira é uma parasita da verdade. A mentira é a verdade distorcida. Transforma essa prova em pães, se és filho de Deus. Não só de pão vive o homem. Não está escrito que aos teus anjos dará ordem, mas também está escrito: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então nós aprendemos com Jesus Cristo que a palavra de Deus é a fundamentação da minha vida, da vida cristã. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Não é parte dela, nem é ela distorcida, é toda a palavra fielmente. Se toda a palavra fosse fielmente vivida, ensinada, todas as doutrinas, as igrejas não teriam diferenças em culto, em doutrinas e em estilo de vida. O que nos leva a questionar o seguinte: as mudanças que estão acontecendo, históricas nas igrejas, não seriam justamente evidência de que a palavra está sendo abandonada? A prevalência desse pensamento de que há algo mais importante nesse filtro, cujo fundamento é a preferência humana, foi deixando de lado essa e aquela doutrina que achou que não era importante, esse e aquele entendimento bíblico, e quando viu, tem um livro inteiro negado, tem doutrinas inteiras negadas, sendo que a Escritura tem uma harmonia de doutrinas com a única mensagem. Então, eu estou convencido de que, sendo esse um dos principais problemas da igreja cristã moderna, nós temos com isso explicado o porquê de muitas pessoas estarem crendo num Cristo caricaturado. Porque, por exemplo, você chega e pergunta: quais são os atributos de Deus? Eu não acho isso importante. Não acho porque cada um vai ter seu argumento. Mas fizeram esse filtro. Cada um criou um filtro não bíblico do que é importante. E aí, nesse filtro, a pessoa, desprezando os atributos, chegou a conhecer um Cristo, uma salvação, que ela não o conhece como Deus, como ele de fato é como Deus, naquilo que é revelado na palavra. Como nós podemos dizer que ela tem fé no verdadeiro Jesus? Ela fala: não, eu creio em Jesus. Qual Jesus? Quando você vai colocar isso em teste com zelo bíblico, coragem bíblica, em todos os aspectos, a conclusão é óbvia. Isso, pelo menos, tem sido a nossa experiência. As pessoas não estão conhecendo o verdadeiro Jesus. Elas estão conhecendo um Jesus que não é o Deus Todo-Poderoso. Ainda que ela assuma assim: Jesus é Deus. Que Deus? O que é Deus? Deus é o quê para você? Ela não consegue admitir Deus como o Deus da Bíblia. E não ache que isso é uma questão de detalhe, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. E o Espírito de Deus que aplica a fé, ele é o Espírito de toda a verdade, que nos ensina toda a verdade, é o que João diz, nos lembra toda a verdade que ele nos ensinou e nos conduz a toda a verdade. Então, e a verdade é a palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não há como essa pessoa conhecer Jesus
quando ela responde que o ser de Deus, por exemplo, não é um ser que se ira e que condena eternamente, esse Deus não é o da Bíblia. E dizer, é uma questão de fé e tal, aí outros vão usar outros argumentos para, até usando a Bíblia, para defender essa forma sofisticada de negar a Escritura com esse argumento daquilo que é mais importante, que é principal. Por exemplo, o próprio Jesus dizendo que queria ensinar outros assuntos aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados. Isso aqui é algo totalmente diferente. É no princípio de leite e comida sólida. Leite materno e comida sólida. O alimento sólido. Você prepara a pessoa para que ela consiga ser ensinada sobre assuntos mais sólidos. Mas isso é diferente, é apenas a sabedoria, o princípio da sabedoria de como ensinar. Está dizendo que não é para ensinar, até porque o ir e fazer discípulos de todas as nações, ele explica, ele especifica o que é. É ensinando a guardar todas as coisas, todas. Para isso você tem que ensinar todas. E o Antigo Testamento não foi abolido, ele foi cumprido, mas ele é o fundamento do Novo. Seus princípios são permanentes, os fundamentos são permanentes. Para eu entender Jesus como Cordeiro de Deus, eu tenho que entender a doutrina do Cordeiro lá no Antigo Testamento. Para eu entender Jesus como meu mediador, eu tenho que entendê-lo como mediador. Para eu entender o seu sangue derramado como Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu tenho que entender esse sangue lá no Antigo Testamento. Para eu entender que ele é o meu sumo sacerdote, eu tenho que entender a doutrina do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Para eu entender que nós somos templos do Espírito Santo, tem que entender a doutrina do templo no Antigo Testamento. Não há nada no Novo que eu não tenho que entender no Velho, no Antigo Testamento. Eu tenho que entender e entender bem. Se eu entender mal, toda aplicação será distorcida. Ou como os judeus, que têm zelo sem entendimento, zelo por Deus sem entendimento, ou como qualquer heresia. E é pecado gravíssimo negar a Bíblia. Não há fé onde se nega a Bíblia. Escute bem, não há fé onde se nega a Bíblia. Por muito tempo não se houve coragem de dizer que instituições religiosas chamadas de igreja e que vivia de revelações, Deus me revelou ao invés da pregação da palavra, da palavra fiel, essas não eram igrejas, não tiveram coragem. Mas o que nós vimos nesses meios eram exatamente heresias, falsos cultos, cultos ao demônio, não a Deus. Cultos completamente incrédulos, chamados de cheios do Espírito Santo, cheios de dons, mas era culto incrédulos. E nada a ver com a igreja de Corinto, em que pese Corinto ter tido também os seus pecados. Mas nada a ver. Era anticristianismo mesmo. Então a palavra negada é a característica, a evidência de falta de fé. E nós temos que ter cuidado. Nos símbolos de fé de Westminster, o maior legado que o planeta recebeu, que a história recebeu de iluminação do Espírito, somando na história, foi aquela bendita Assembleia de Westminster. Todas as doutrinas em harmonia estão ali sintetizadas. Tem gente que diz, olha, surgiu um novo assunto depois, como ali a partir do Rua Azusa, o falar do Espírito Santo, mas não tem nada que o Westminster não fale, está ali resumido, é só você estudar direitinho, tá falando sobre tudo que você imaginar. E de fato eles começam, os dois catecismos, o breve e o maior, com a pergunta, qual a finalidade principal de Deus criar o homem? Então tem a palavra principal, e tem também a palavra principal lá nas escrituras, o que as escrituras principalmente ensinam. Mas ali principal não significa exclusão de nada. Perceba,
O que principalmente ensina? A resposta é: ensina principalmente. Aliás, qual a finalidade principal do homem, primeiro? A finalidade principal é glorificar a Deus e ser feliz nele eternamente. A partir disso, você aplica tudo. Ela vai ensinar a aplicar tudo. Então, principal não é uma exclusão ali naquele caso. Principal é a direção. Olha, a minha finalidade é essa. Ou seja, eu existo para me alimentar, eu existo para trabalhar, eu existo para aprender, para estudar, para me casar, criar filhos, etc. Eu existo para tudo isso, mas principalmente, ou seja, a finalidade desses objetivos é a glória de Deus. Poderia ser refeita essa pergunta assim: qual a finalidade de tudo o que existe? Tudo que existe, existe para quê? Para a glória de Deus. Basicamente é isso que o texto está dizendo. Da mesma forma, as Escrituras. O que as Escrituras principalmente ensinam? Elas ensinam principalmente acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Então, isso não está fazendo exclusão. Tanto é que eles vão dizer que a Escritura, lá na Confissão, e somente ela, e toda ela, é nossa única regra de fé e prática, sem acrescentar nem diminuir. Então, muito cuidado com essa forma sofisticada de negar a Bíblia, fazendo uma relação do que importa e do que não importa nela, porque a exortação, a advertência no final da Escritura em Apocalipse é: ai daquele que aumentar ou diminuir uma vírgula ou um tio. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então façamos discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, e Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século.